Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é quarta-feira, o dia é 25 de outubro e o ano é 2023. E hoje vamos fazer a leitura. Vamos começar aqui a fazer a leitura do livro de Êxodo, o livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés. Agora vamos falar aqui de quando Moisés resgata o povo de Israel do Egito, o povo do Egito, aliás, o povo de Israel que ficou escravizado por mais de 400 anos no Egito. Mais de 400 anos no Egito. Então vamos hoje começar a nossa leitura, mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se. Se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Então aperta o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu notebook ou no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então vou dar um tempinho aqui para você fazer a sua inscrição, é rapidinho, tá? Enquanto isso, bora tomar um cafezinho. Bora, vamos começar a nossa leitura. Como fazemos aqui, nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, todo dia. Nós fazemos a leitura de um capítulo da Bíblia, fazemos a leitura e comentamos. Vamos fazer a leitura e também vamos comentar este capítulo. Então vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você de repente está passando por alguma situação difícil na sua vida, se você está passando por alguma coisa indesejável na sua vida, recomendo que você leia a Bíblia, pois somente na Bíblia você vai achar respostas para tudo que você está passando em sua vida. Pois a Bíblia é o manual de instruções para a vida. Tudo que você procurar, todas as respostas que você quiser encontrar para a sua vida, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. Então vamos abrir aqui no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Vamos começar lendo aqui o livro de Êxodo. O livro de Êxodo não é um livro tão grande, ele contém 30, deixa eu ver aqui certinho. Não é um livro grande, sim, ele contém 40 capítulos, o livro de Êxodo. E vamos começar aqui o livro de Êxodo, para quem não sabe, é o segundo livro escrito por Moisés. O primeiro livro de Êxodo foi o que acabamos de ler, chamado de Gênesis. E o segundo livro, o livro de Êxodo, é a retirada do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Bora lá, vamos começar aqui a nossa leitura, né? Então, como vimos no livro de Gênesis, o povo de Israel, através de José do Egito, o
grande governador do Egito, como vimos no livro de Gênesis. O povo de Israel, por estar passando por muita dificuldade, muita privação, muita pobreza, muita escassez, muita seca, muita miséria e fome, o povo de Israel acabou migrando para o Egito e por lá permaneceram por mais de 400 anos como escravos, Então agora nós vamos continuar aqui a história então do povo de Israel, o povo de Jacó, a descendência, as gerações de Jacó. Então, capítulo 1 do livro de Êxodo diz assim no seu versículo 1: Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Então, primeiro, Rúben com sua família, Simeão com sua família, Levi com sua família e Judá também com sua família. Versículo 3, Isacar com sua família, Zebulon com sua família e Benjamim com sua família. Versículo 4, Dan com sua família, Naphtali, Gade e Asser com sua família, ou seja, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos homens. Os 12 filhos homens de Jacó. Todos estes entraram com suas famílias. Versículo 5. Todas as almas, pois quem saíram dos lombos, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito, ou seja, José já estava no Egito, José já era o governador geral do Egito e José estava abaixo apenas do faraó. O único que estava acima de José no Egito era o faraó. Versículo 6, e José morreu e todos os seus irmãos e toda aquela geração, ou seja, toda aquela geração que entrou no Egito através de José do Egito, morreram. Todas aquelas gerações, todas aquelas almas, ou seja, todos aqueles que entraram lá no começo junto com Jacó, todas as almas morreram. É claro que o primeiro que faleceu foi Jacó, pois ele já chegou no Egito numa idade bem avançada. Versículo 7, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Então, todas aquelas gerações, primeiro morreu as gerações dos patriarcas, mas os mais novos se frutificaram, se multiplicaram, eles cresceram grandemente, E eles encheram, e aquela terra, a terra do Egito, estava cheia deles. Já tinha muito judeu, já tinha muito israelita no Egito, através daquelas 70 almas que entraram primeiramente. Versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então, depois que todas aquelas almas morreram, aqueles patriarcas, os primeiros que entraram ali no Egito, depois deles vieram novos reis. E o novo rei que entrou não conhecia José do Egito. Versículo 9, e ele disse a seu povo, aquele novo rei disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. Eis que aquele povo, os filhos de Israel, os judeus, são maiores e mais poderosos que nós. Versículo 10, 20. Atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Então entrou um novo rei no Egito, que não conhecia nada da história de José do Egito, não tinha conhecido José do Egito,
não sabia nada porque que José, juntamente com sua família, tinha sido convidado, né, pelo antigo faraó para morarem no Egito. Ele não conhecia. Então esse rei, ele ficou receoso, ele ficou com medo que o povo de Israel, o povo judeu, né, por ser um povo muito forte, muito trabalhador, guerreiro, se juntassem aos inimigos, se de repente algum outro povo fosse atacar o Egito, e esse povo e o povo de Israel se juntasse a seus inimigos. Então ele ficou com receio de que isso acontecesse. E aquele povo de Israel, aquele povo judeu, viesse a guerrear, viesse a lutar, a batalhar contra o próprio povo do Egito. Versículo 11: Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Então aquele rei, ele ficou com muito medo que o povo de Israel, por ser um povo muito forte, muito poderoso, se unissem a outros povos para guerrear contra o próprio Egito. Então ele começou a afligir o povo de Israel, que era um povo convidado até então. Começaram a afligir, colocar o povo de Israel como escravos para construírem cidades, e construíram as cidades de Pitom e Ramassés através da escravidão do povo de Israel. Versículo 12: Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Então, quanto mais o povo de Israel era afligido, era escravizado, era colocado terror sobre aquele povo, mais aquele povo se multiplicava e crescia. Quanto mais escravidão, quanto mais trabalho duro, quanto mais trabalho árduo, mais o povo crescia e se multiplicava. Versículo 13: E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor. Então, colocaram mais pressão ainda sobre o povo de Israel. E quanto mais o povo de Israel se multiplicava, mais pressão, mais escravidão, mais trabalho árduo, mais trabalho duro eles recebiam. Versículo 14: E tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo. Em todo serviço em que os faziam servir eram com rigor. Então, quanto mais o povo de Israel crescia, mais serviço duro, mais serviço árduo, mais escravidão era colocado sobre eles, era colocado sobre seus ombros, sobre seus lombos. Então, quanto mais eles se multiplicavam, mais serviço no campo, nas cidades, mais serviço, mais escravidão era imposta ao povo de Israel. Versículo 15: E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puã. Então, o faraó do Egito chamou as duas parteiras, né, para ter uma conversa com elas. E ele disse, versículo 16, ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Então, o rei do Egito, o faraó, chamou as duas principais parteiras dos hebreus e falou para elas: a partir de hoje, todo filho homem que nascer do povo hebreu, dos judeus, você vai matá-lo. Mas as mulheres, as meninas, você vai salvá-las. Você vai salvar as mulheres e matar os homens. Todos os filhos, né, das mulheres hebreias que forem ter filhos, então os homens você deverá matar. Já as mulheres você pode deixar viver. Se for mulher, você deixa viver. Mas se for homem, você deverá matar. Versículo 17: Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. Então as parteiras, por elas
temerem a Deus, elas não cumpriram, elas não obedeceram à ordem do faraó. Então, o que aconteceu é que elas deixou viver tanto os meninos como as meninas, tanto os filhos homens como as filhas mulheres, não obedecendo à ordem do faraó, porque elas temiam a Deus, elas temiam a Deus. Versículo 18: E o rei do Egito chamou as parteiras, e lhes disse: Por que fizeste? Então o rei do Egito chamou as parteiras novamente e disse a elas: Por que fizestes esta coisa? E salvastes os meninos, deixando-os viver. Então as parteiras, o rei do Egito, não contente com o que as parteiras estavam fazendo, porque as parteiras estavam deixando viver tanto os meninos como as meninas, então o rei novamente a chamou e perguntou: Por que fizeste estas coisas? Não foi isso que nós combinamos. O combinado era você matar os meninos e deixar viver as meninas. Então, por que estão deixando os meninos viver? Versículo 19: E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Então a resposta das parteiras ao rei, ao faraó, porque o faraó ficou indignado porque as parteiras estavam deixando os meninos viver. Então a resposta que elas deram foi o seguinte: as mulheres egípcias são muito vivazes, pois elas, sabendo que os filhos iriam ser mortos, elas dão à luz antes mesmo das parteiras chegar. Elas nem chamam as parteiras para fazer o serviço de parto. Versículo 20: Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Então, as parteiras, por não terem obedecido a ordem do faraó, Deus estava com elas, Deus estava com elas. E fizeram com que o povo se multiplicasse mais ainda e se tornou ainda mais forte. O povo judeu, o povo hebreu se tornou ainda mais forte. Por quê? Porque quanto mais o faraó tentava dizimar os egípcios, tentava destruir tentava destruir os judeus, os hebreus, mais o povo se multiplicava. Quanto mais o faraó desejava eliminar o povo judeu, mais Deus deixava aquele povo ainda mais forte. Versículo 21: E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casa. Então, as parteiras temiam muito a Deus e eram obedientes a Deus e não cumpriram a ordem que o faraó deu. Então, quanto mais, e por isso, pelas parteiras serem tementes a Deus, estarem com o povo hebreu, com o povo judeu, com o povo de Deus, então Deus estabeleceu para ela moradia, estabeleceu casa para elas. Estabeleceu casa, por quê? Porque eram mulheres que temiam a Deus, cumpriam com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, então Deus fazia tudo por elas. Elas não obedeceram a voz do faraó, não obedeceram o que o faraó mandou, e sim o que Deus tinha mandado. Deus tinha colocado no coração delas, que era de não matar ninguém, não matar os meninos, conforme o faraó havia ordenado. Versículo 22, o último versículo aqui já do nosso capítulo. Esse capítulo é um capítulo bem curto. O capítulo de amanhã já é um pouquinho mais longo, mais comprido, né? Então vamos aqui à leitura aqui do último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 1 do livro de Êxodo. Versículo 22. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Então esta tinha sido a ordem do faraó, a qual as parteiras não cumpriram, e por isso o povo se multiplicava e crescia
grandemente, cada dia mais forte aquele povo crescia no meio, aquele povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel crescia no meio do povo do Egito, mesmo na escravidão, na escravidão, mesmo fazendo serviço forçado, mesmo com todo o ódio do faraó, o povo hebreu se multiplicava e crescia mais e mais. Então foi essa a nossa leitura, nós fizemos a leitura e comentamos hoje o capítulo 1 do livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés. Perfeito? Fizemos a leitura e comentamos. Se você nos assistiu aí, acompanhou esse vídeo aí por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida grandemente, que Deus abençoe sua vida grandemente, te traga muita prosperidade, muita riqueza, muita sabedoria e vida plena, e vida plena. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, não paga nada, é totalmente de graça, você não perde nem tempo para fazer isso, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, assim você vai estar nos ajudando a levar este conteúdo, levar esta palavra, levar esta mensagem para mais e mais pessoas, para que a gente possa ajudar a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, bom dia, faça um excelente dia, faça um ótimo dia. É você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Meu bom dia para todos vocês.